Nunca imaginei que a noite anterior ao meu casamento seria o momento em que perderia toda a fé no amor. Enquanto o sol se escondia e o céu se tingia de um azul profundo, eu estava em pé no meio da sala, cercada por uma névoa de perfeição, cuidadosamente montada. Elas flutuavam no ar como promessas que pareciam já se desfazer. Flores de um branco imaculado, uma futura cascata nas minhas mãos. Vestidos de seda que zelavam por um sonho que, por alguma razão silenciosa, já não me aquecia. Todos ao meu redor emanavam uma felicidade ensurdecedora e genuína. Eram risos, conselhos e pequenos abraços de nervoso. Mas, em meio a essa doce agitação, um olhar furtivo de preocupação atravessava meu semblante, um pressentimento vago, que eu tentava, a todo custo, desviar para um canto qualquer do meu coração. Era impossível me livrar daquela sensação sufocante que se insinuava em meio à ansiedade natural que deveria me dominar. Cada detalhe milimetricamente planejado voltava à minha mente com a intenção de acalmar meus receios. A cor dos guardanapos, o brilho dos talheres, a música que escolhemos juntos. Então, num espasmo de autodenegação, me forcei a acreditar que aquilo era apenas o peso do grande dia chegando. Me senti pequena sob esse manto de insegurança. E, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim implorando para que eu investigasse mais a fundo aquela inquietude latente. Nos últimos meses, minha vida havia sido uma coleção de momentos especiais com Lucas, uma série de lembranças que eu colecionava como recortes de uma felicidade pungente e sempre crescente. Conheci Lucas de uma maneira inesperada, num café da cidade enquanto buscava por conforto numa manhã solitária. Ele era astuto, compreensivo, e me encontrava exatamente onde minhas palavras faltavam. Desde aquele dia, cada sorriso trocado se tornava uma pedra sólida em nosso caminho juntos. Contudo, nos dias que antecederam o casamento, notei algo que não combinava com o nosso roteiro. Pequenas incoerências flutuavam no ar como pedaços de quebra-cabeça que não se encaixavam. Lucas sempre teve um jeito livre, mas comecei a perceber uma certa distância, silenciosa em nossas interações. Nossos diálogos, antes carregados de significados e promessas de um futuro apaixonante, tornavam-se cada vez mais breves e desprovidos de essência. Ele tinha uma maneira de sorrir que iluminava meu mundo, mas aqueles sorrisos surgiam menos frequentes e eclipsados por um semblante alheio. As mensagens secretas que pareciam pipocar em seu celular quando pensava que não olhava eram chamas que iluminavam a penumbra do meu desconforto interior. Quase uma parte inacreditável de mim queria ignorar tudo, gritar para dentro e racionalizar, que aquilo tudo não passava de frutos podres do nervosismo. Mas a sombra de algo errado ameaçava o nosso grande dia como uma tempestade iminente a qual não pude virar o rosto. E então, assim, mergulhei ainda mais fundo na dolorosa revelação que mudaria o curso de tudo que um dia achei saber sobre amor e confiança. Naquela noite fatídica, um desejo insensato de clareza me conduziu a uma descoberta devastadora. As janelas estavam abertas, deixando um vento frio se infiltrar pelo quarto como um visitante indesejado. Meu coração martelava em meu peito com a força de 1000 angústias enquanto me aproximava do celular de Lucas, abandonado em cima do criado mudo. Toda a sanidade e conceitos de privacidade me deixaram, e eu apenas segui. Minhas mãos tremiam levemente quando decidi, talvez contra meu melhor julgamento, por fim tentar apaziguar a escuridão crescendo dentro de mim. Ali, bloqueado somente, por algumas poucas letras que rapidamente decifrei, estava o portal para aquilo que eu temia. A primeira mensagem não foi a pior, com um "não posso esperar para te ver de novo", vindo como o trovão que se anuncia calmo. Provas incontestáveis de traição se derramavam na tela, revelando conversas que Lucas vinha tendo com outra mulher. Fotos, declarações, promessas de encontros que ele dizia ser semana de negócios. Me descobri respirando em pequenos arremedos, rastejando por uma verdade que me cortava inesquecivelmente a cada palavra que lia. No corredor de um mundo que rapidamente desmoronava, fui tomada pelo primeiro choque de traição. Quando confusamente me virei, Lucas estava parado na porta do quarto, encontrado por uma expressão que revelava tanto da sua culpa que não havia mais espaço para qualquer negação. Palavras, aquelas afiadas como espadas, cuspiram da minha boca.
Como pôde me fazer isso? Aquelas palavras ecoavam e perfuravam o silêncio entre nós. Ele hesitou por um instante, e em seu rosto tracei o mapa cruel de nossa derrocada. Com resignação e uma culpa que não conseguia esconder, Lucas admitiu estar envolvido com outra mulher. Não houve gritos, apenas o cair do inesperado que desmontava. Anos de construções minuciosas, tijolo por tijolo. Aquele breve, porém amargo confronto selou o destino do que até há pouco parecia um conto de fadas fiel e transformador. Senti a parte mais vulnerável de mim se desfazendo em mestilhaços, enquanto tudo que um dia imaginei ser sólido escorregava por entre os dedos. Permaneci ali, aturdida, sentindo que o tempo à minha volta desacelerava, prestes a me engolfar numa espiral que eu jamais poderia ter previsto. Na véspera do que deveria ser o dia mais feliz de nossas vidas, eu estava irreconhecível para mim mesma, na beira de um abismo onde o amor, inexplicavelmente, tinha nos deixado. A porta se fechou atrás, dele com um clique suave, mas o som reverberou na minha mente como um estrondo ensurdecedor. Era como se todo o ar naquele quarto tivesse sido sugado, me deixando apenas com o vazio e o silêncio como companhia. Tentei absorver o que acabara de acontecer, cada célula do meu corpo contendo uma tristeza que parecia ameaçar me engolir por completo. A cada respiração, eu sentia a pressão da expectativa desmoronando sobre mim, como um edifício frágil prestes a ruir. Eu ainda estava ali, cercada pelos vestígios do que deveria ser um início, agarrando-me ao vestido que traía. Sua exuberância mesmo sob a luz pálida da lamparina. Ele ainda emitia um brilho traidor de esperança. Mas eu não conseguia me desfazer daquele punhal afiador de realidade que acabara de ser cravado em meu peito. A dor era avassaladora e se entrelaçava no medo das horas por vir. Cada detalhe do casamento, que passara meses idealizando, passava em um turbilhão diante dos meus olhos, cada memória feliz agora manchada pela sombra daquela traição imperdoável. Eu devia ter sabido. Devia ter lido os sinais, mas ali estava eu, perdida enquanto ele se afastava sem olhar para trás. Meus pés pareciam colados ao chão. Meu corpo todo parecia afundar em uma areia movediça emocional, me sugando lentamente, enquanto tudo que eu dia provavelmente subestimara me tornava impotente ante a realidade absoluta. Minha cabeça girava, e meu coração ainda insistia em bater nos fragmentos de amor que permaneciam. Pequenas migalhas enfraquecidas pelas confissões de um traidor que até então eu chamava de meu noivo. Com uma força que não conseguia crer, que ainda possuía, me obriguei a erguer a cabeça, tentando absorver tudo aquilo com uma dignidade que só podia vir da absoluta necessidade de continuar respirando. Saí daquele cômodo, que parecia muito mais uma sepultura do que um santuário, em busca de respostas, e talvez em busca de sentido, mas o que me esperava na crescente onda de devastação eram feridas mais profundas. Foi de uma amiga íntima, alguém que confiava como uma irmã, que recebi o próximo golpe. Ela admitiu hesitante, quase como se detestasse a si mesma pela revelação, que a traição de Lucas não era recente, mas se arrastava secretamente há meses. O chão fugiu dos meus pés. Um poço sem fim de emoções complexas e dor entrelaçadas me sugaram. Como puderam todos saber e ninguém dizer uma palavra? Minha mente se turvou, a incompreensão piscando como um sinal de alerta no horizonte do meu. Colapso emocional. A revelação de minha amiga me feriu além do ponto de retorno. Não só Lucas havia me traído, mas aqueles ao meu redor também. Sua confissão de que sabia sobre a traição, e não me disse por medo de me ferir, só aprofundou a semiologia do engano. Como se eu fosse muito frágil para suportar a verdade, como se o amor fosse uma fina linha de porcelana que se estilhaçaria no menor toque da realidade. Senti parte da minha própria identidade abalada, como se tudo que um dia acreditei sobre lealdade e amizade tivesse sido apenas uma ilusão. Tinha que desvendar tudo. No entanto, em meio ao tornado devastador que me sugou para suas profundezas, um nome se destacou entre todos. Letícia. Uma das minhas damas de honra. Era impossível, ou pelo menos assim eu queria acreditar. A traição se tornou ainda mais pessoal, atingindo-me com a força de uma onda violenta e voraz, desutópica em sua crueldade. Cada risada que havíamos compartilhado, os preparativos do casamento, as reuniões que agora percebiam-se como franco teatro de cinismo, tudo isso adquiria outra forma.
a dor profunda se transmutou em fúria, e naquela explosão de emoções estremecidas, o desespero começou a encontrar seu estranho aliado na determinação. Me vi no espelho, uma marionete sem cordas, sem um sentido claro de direção, mas com uma noção emergente de que não me permitiria ser relegada a essa fossa de mágoas. Enquanto meu mundo antes intacto caía em fragmentos lúgubres, nascia uma resolução interna que implorava por expiação de sofrimento por meios imprevistos. Eu não seria mais esmagada pela humilhação. Resolve, quase que por instinto, por uma espécie de força desconhecida e pessimamente crua, que eu não ficaria ali parada e vil, resumindo-me a tristeza e vergonha. Planos começavam a se tramar em meu espírito. Ondei a ferida da traição e, do desespero, tomava forma de algo visceral e impossível de ignorar. Lucas tomara uma decisão ao partir naquela noite, mas aquela era apenas uma metade do adiado confronto, pois, decidida a não carregar a culpa ou a vergonha dele, eu havia optado por agir. E agiria à altura, com a intensidade de uma verdade não, mais disposta a se submeter. De alguma forma, eu descobriria como transformar a traição em algo poderoso, algo que escapasse à capacidade daqueles que tentaram e falharam ao tentar quebrar esse espírito que, contra todas as probabilidades, teimava em lutar. Logo cedo, o sol ainda se desenhava tímido no horizonte, mas eu já estava levantando como uma marionete animada por uma força desconhecida, uma força que surgia do caos interno e da necessidade de não me deixar ser esmagada por ele. O vestido de noiva, reluzente e imaculado, repousava no cabide como um espectro de uma vida que não mais se concretizaria. Algo dentro de mim começava a se mover lentamente, como uma maré cheia se preparando para varrer toda a sujeira, tirar do caminho todos os destroços que haviam assolado meu futuro. Ainda me acostumando com a luz matinal que adentrava o quarto, senti o frio gelado de um mundo traidor quando pisoteei os cacos invisíveis da confiança partida. Eu sabia que precisava agir, não apenas reagir. Por muito tempo, a raiva e mágoa deslizaram em meu peito, misturando-se à determinação recém-descoberta. Era o tipo de emoção que me impelia a usar aquele vestido, não como símbolo de um casamento fracassado, mas como armadura para uma batalha que escolhera travar. Naquela manhã, cada batida de meu coração era eco de um desafio. Lucas me tratará como um terreno seguro, um porto onde podia atracar sem nunca se preocupar se minhas águas o rejeitariam. Agora, eu estava decidida a redefinir o significado do que tinha acontecido não apenas para ele, mas para todos. Eu queria transformar o salão onde nossos votos deveriam ser pronunciados no palco de revelações dos segredos que ele e Letícia haviam cuidadosamente ocultado. O salão estava começando a se encher de convidados radiantes, alheios ao verdadeiro drama que se desdobrava nos bastidores. Respirei fundo e entrei de cabeça erguida. Minha presença se manifestou a despedida da ingenuidade. Não era mais a noiva ansiosa por amor eterno, mas uma mulher firme e tenaz que selaria o dia com uma verdade indelével. Os rostos conhecidos se voltaram em minha direção, e por um breve instante o murmúrio das conversas cessou. Com o vestido, arrastando-se elegantemente atrás de mim, caminhei até o altar improvisado onde palavras de alegria deveriam ser ditas. Os olhos se fixaram em mim, curiosos e esperançosos. Tomei o microfone em mãos, e por um momento, o silêncio foi absoluto, minha respiração transformando-se em uma faísca na atmosfera densa. Sejam bem-vindos, comecei, contendo a avalanche de emoções pulsando. Hoje não celebramos uma união, celebramos a revelação de verdades. Minhas palavras ecoavam, carregadas de uma calma trêmula. E então, desfiando aquele novelo de mentiras, anunciei à Assembleia a traição de Lucas e Letícia. Cada palavra caiu como uma pedra na água, provocando ondas de assombro e incredulidade em cada coração presente. Era um teatro vivo de honestidade brutal, onde a dor se transformava em fortalecimento narrativo. Lucas, pálido diante da confissão pública, se mantinha curvado, e em instantes, Letícia se desfez em uma desculpa patética. Mas então, em meio ao tumulto e sussurros, surgiu uma voz inesperada. Uma amiga comum se levantou, exasperada, revelando que também fora traída por Letícia em mais de uma ocasião. O salão explodiu em caos,
rodopio de emoções até que me vi envolta por um redemoinho de revelações não planejadas. Aquela nova peça do quebra-cabeça expunha um quadro ainda, mais complexo e devastador. Era uma cascata inevitável, onde dor gerava mais dor, e eu, no centro, não tinha mais lágrimas. A serenidade me encontrou novamente enquanto eu observava o colapso do pretenso conto de fadas. Apertei o microfone impotente e solto as últimas palavras que me restavam, a despedida final de meu coração. Lucas. Sua figura deslocada se destacava num mistó de vergonha e autocomiseração. Esta é a verdade, e hoje reconheço que não tenho espaço para sua sombra. Me virei para Letícia, alguém que fora tão próxima e agora tornava-se uma linha tênue na enganosa história da amizade. Agradeço pela lição, que se sirva disso para seu próprio despertar. A escalada teria sido completa, não fosse ela, uma perda de referências e sombras desfeitas. Resvalando a linha entre desespero e humanidade, ao final liberava a todos. O ar se tornava respirável e a dignidade que escolhi adotar resplandecia. Um sorriso triste, no entanto, se moldou em meus lábios enquanto mais uma vez me loquei entre caindo e resgatando. Foi um adeus poderoso, não de ódio, mas de solidez, e ao me despedir das falsas promessas e ilusões, dei as costas ao passado, acolhendo o trágico desabrochar de algo puramente meu e incorruptível. Deixei o salão atrás de mim, sentindo o peso do conflito se dissipar, talvez pela primeira vez, preenchendo-me com a calma de uma nova compreensão. Uma coisa era certa. O amor que um dia imaginei afirmar meu coração não era esse. O que importava agora era a jornada, uma reconfiguração do que está por vir, construída não mais sobre as ruínas, mas frente ao horizonte aberto e renovado. O salão agora estava vazio. Eu me movia entre os destroços emocionais, cada passo vindo do coração, uma tentativa de recompor os fragmentos daquilo que um dia fui. O eco de tudo que falei vivo em minha memória, reverberando através das paredes silenciosas que sempre destacou-se como palco de um sonho agora desfeito. Ali, sentada num banco, tentava assimilar a carta que me fora entregue de forma anônima, após a cerimônia cheia de verdades cruéis. Ela tremia nas minhas mãos, como se carregasse o peso de toda injustiça e conspiração que eu nunca poderia ter suspeitado. As palavras escritas compondo uma sinfonia de revelações que pouco a pouco teciam uma dimensão que jamais imaginei estar presente. De alguma forma, o universo, impiedoso e insensato, lançou-me mais um enigma. Lucas, o homem que jurara me amar, também estava preso em uma rede engendrada por pressões externas, família, negócios. Era como se de repente o vilão se tornasse mais humano, quase vítima de uma situação que ia além de nosso controle. O que fazer com essa nova informação? Confesso, parte de mim se inclinava a uma compaixão nostálgica ao destinatário da traição, mas o realismo lutava fervorosamente contra esse apelo. Meu coração era um campo de batalha. Oportunidade ou manipulação? Amor ou fraqueza? O dilema agora se anovelava em meus pensamentos, um tecido entrelaçado de decisões ainda por definir. Mas uma coisa era certa. Esta descoberta não alterava o fato de que Lucas fizera escolhas. E Quilly, em última análise, optara por trair, por ferir, por se afastar na hora em que um amor verdadeiro enfrentaria a tempestade ao lado. Com um suspiro pesado, fechei a carta e abracei o frio da verdade. Não havia redenção ou reconciliação, à vista naquele enredo tortuoso. Sim, era mais complicado do que eu supus, mas não cabe a mim resolver o caos de Lucas. Nem todos os contos de amor são destinados a finais felizes. Alguns, como este, são designados a ensinar. Ensinar a ver o amor, a confiança, por um prisma diferente, mais resistente, mesmo que as faíscas ainda queimem. A beleza e a resistência finalmente desanuviavam a aridez diante de mim. Eu era agora parte de um horizonte prolongado pela promessa de um novo e imprevisível nascer do sol. Foi ali, no épico desfazer de meu pequeno mundo, que comecei a fazer as pazes com as incertezas do futuro. Um pequeno gesto de dignidade, e fiz um compromisso comigo mesma antes de sair daquele salão para sempre. Eu daria as boas-vindas não a um novo começo, mas à continuidade de quem estou me tornando. As lições sobre amor e desilusão oscilaram perante meu olhar.
Às vezes a mistura dói, mas é necessária para reconstruir o alicerce